Oi, tudo bem? É, é muito importante a gente estar aqui porque estamos vivendo um momento muito difícil, um momento em que as pessoas estão angustiadas, estão andando triste, amarguradas, sem saber o que fazer, sem saber o caminho, por onde ir, o que fazer. Simplesmente a gente encontra as pessoas por aí e o que ela pergunta para a gente o que vamos fazer agora? Diante de tudo que está acontecendo, o que vamos fazer agora? Essa é a pergunta das pessoas quando a gente encontra no trabalho, na rua, as pessoas andando de cabeça abaixo. Mas a gente está vendo um grande movimento no Brasil e isso é importante. Isso é importante, porque a palavra de Deus diz que nada que eles fizer escondido que não venha à tona, ou seja, tudo que a gente fizer escondido vai vir à tona. Porque Deus ele está vendo. As pessoas ela perguntam assim: "Mas Deus não está vendo o que está acontecendo?" E eu respondo: "Sim, Deus está vendo o que está acontecendo e ele está permitindo tudo isso acontecer por alguns motivos." Sim, primeiramente para despertar uma nação que estava dormindo, para unir as igrejas, as pessoas, os pastores, que a gente via que existia uma grande divisão. Então, entre católicos, evangélicos, ou seja, cristão no Brasil inteiro, existia uma grande divisão. Quem se achava melhor do que quem, algo mais ou menos nesse sentido. E Deus ele trouxe neste momento, nos dias de hoje, um despertar para toda a nação brasileira. Pessoas que estavam dormindo simplesmente acordaram. E esse movimento está acontecendo. E Deus ele está vendo simplesmente o que está acontecendo no Brasil. Ele está vendo sim. Só que agora eu te faço uma pergunta: você acha que Deus ele é a favor ou contra tudo isso que está acontecendo? Você acha que Deus ele é a favor de colocar um governo com equipe corrupta no Brasil? Você acha que Deus é a favor disso? Não, simplesmente não, mas Ele está permitindo que tudo isso aconteça para eu e você tomarmos uma atitude diante de tudo que está acontecendo. Não é para você andar com a cabeça baixa, perguntando e agora o que fazer, e agora o que fazer. Você sabe muito bem o que deve fazer. Você precisa fazer a sua parte, você precisa se manifestar e escolher o lado que você tem que estar agora, que você precisa lutar. É uma luta constante. Os nossos dias na Terra é uma luta constante. E essa daqui é mais uma grande luta que nós temos que vencer. Então, quando a Bíblia diz que nada vai ficar escondido ou oculto, que vai vir à tona, isso já está acontecendo hoje aqui no nosso país. As coisas, mentiras, o que está acontecendo de errado está vindo aos pouquinhos à tona. E Deus ele está vendo isso. E você precisa acordar, simplesmente você precisa acordar. Você cristão, você que está aí, sabe? Deus ele não defende um governo corrupto. Mas a sua palavra ele diz assim que quando o povo escolhe um mau governante, um governante mau, ele sofre. E quando o povo ele escolhe um governante bom, ele se alegra. E a nossa economia, o nosso Brasil estava começando a andar, as pessoas estavam começando a ficar mais felizes, o emprego estava aumentando, sabe, a economia estava aumentando, as coisas estavam indo bem, e de repente, do nada, tudo começa a cair. Tudo isso que nós estamos vivendo está relacionado à palavra de Deus, está relacionado à Bíblia Sagrada, aquilo que Deus vem nos ensinando todos os dias, aquilo que os nossos pais ele nos ensinavam. É confiar em Deus. Precisamos confiar em Deus. Essa é a palavra. Então quando as pessoas me perguntam, cabisbaixo, perguntando, e agora o que vamos fazer? Eu falo, confia em Deus. Tudo vai dar certo e tudo vai se encaixar no seu devido lugar. E é preciso confiar em Deus.
Porque existe um povo que está lutando, um povo que está na rua, um povo que está, sabe, dia e noite em frente aos quartéis, e muitos orando a Deus. Muitos se levantaram e estão orando a Deus nesse exato momento em vários lugares do Brasil. Isso é verdade. Então, sabe, eu vim te trazer um alerta para que você que ainda dorme, acorde, vamos para a luta, porque Deus ele está no controle. E agora a pergunta é: que lado você acha que Deus está? Você acha que Deus está do lado de umas pessoas corruptas, de um governo corrupto, ou do lado de um povo que ora dia e noite, sem cessar, que jejua, que faz vigília, que conversa com Deus, que pede a Deus, que clama a Deus todos os dias? Um Deus que é a favor da família. Então, de que lado você está? Você precisa escolher. Você acha que Deus ele é a favor do aborto? Você acha que Deus é a favor da perseguição? Você acha que Deus é a favor de tudo isso de errado que está acontecendo no nosso país? É claro que não. Mas então as pessoas me perguntam por que Deus está permitindo isso, para que eu e você cresça, para que eu e você entenda, para que eu e você se junte, para que eu e você vamos à luta, para que eu e você lutemos agora, para não sofrermos no futuro, para que a nossa descendência não sofra. Então precisamos nos levantar. Eu trouxe aqui uma palavra para você. Eu quero que você se anime, porque Deus ele está no controle, Ele sempre esteve no controle e Ele não perde o controle de nada. A palavra do Senhor diz em 2 Crônicas 7:14, diz assim, ó: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e sararei a sua terra. É o que Deus fala para mim e para você. É o que Deus está falando. Se o meu povo... Quem fala se o meu povo? É Deus. O povo é dele. Você é um povo de Deus. Então, se você é de Deus, Deus está falando: se o meu povo se humilhar, orar, buscar a minha face, Ele vai te ouvir. Ele vai vir do céu, Ele vai sarar essa terra, Ele vai colocar tudo que está bagunçado no seu devido lugar, e é isso que Ele está fazendo. Então eu quero te chamar a atenção. Não fica triste, não pare de lutar, continue lutando, apoiando aquele que está lutando pelo bem dessa nação, porque o nosso Deus, Ele não é contra aborto, sabe, contra roubo, assassinato, droga, liberação, essas coisas que estão fazendo de errado. Ele não é a favor, Ele é contra, só que Ele permite para que eu e você se levantemos para lutar, para de se achar um coitado, de se achar que é pequeno, porque Deus te coloca hoje como cabeça, Deus te coloca como grande para que você venha fazer uma história. A história é agora. 2022, 22 de novembro de 2022 em diante, você precisa fazer a sua história. E a sua história precisa ficar para sempre conhecida nessa nação. Então se levanta, não baixa a cabeça, não baixa a guarda, vamos continuar lutando, porque Deus ele está no controle de todas as coisas, e Ele vai permanecer no controle, e esperando que eu e você se levantemos e começamos a orar, a buscar e a dizer: Deus, está nas tuas mãos, confiar em Deus. Deus que fez os céus e a terra, e que está aqui no nosso meio, e que está vendo tudo.
Então que Deus abençoe essa nação, que Deus traga à tona tudo de errado, tudo que fizeram de errado, que venha à tona, e que Deus encaixe tudo no seu devido lugar, e que essa nação volte a sorrir, ao invés de ficar triste, desesperado, amargurado e sem saber o que fazer. Confia em Deus, que Deus abençoe você, que Deus abençoe essa nação, que Deus abençoe as nossas autoridades e que Deus abençoe a todos e a tudo em nome do Senhor Jesus. Deus, pátria, família, sempre. É por isso e por essa bandeira que eu vou estar lutando. Um abraço, que Deus te abençoe.